Irmãos, uma honra estar aqui mais uma vez. O Nilton já começou falando sobre o Evangelho da Graça e me foi incumbido esse tema do Evangelho do Reino. Até comentei com alguns irmãos que é um tema que no meu coração esses dias tem ardido novamente. Não só para entender sobre o Evangelho do Reino, mas também para pregar e anunciar o Evangelho do Reino, porque essa é a ordenança de Jesus, tanto em Mateus como em Marcos, enfim. Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. O Nilton falou sobre o Evangelho da Graça, muito importante. O Alberto daqui a pouco vai falar também sobre o Evangelho profético. Irmãos, hoje eu quero me aprofundar no conteúdo do Evangelho do Reino. Nós, aqui na Antioquia, às vezes até citamos sobre o Evangelho do Reino, sobre o falso Evangelho, mas, afinal de contas, qual o conteúdo desse Evangelho que a gente tanto menciona? Então, eu queria me ater um pouco sobre isso e também falar sobre a perspectiva desse reino. Se é um Evangelho do reino, que reino é esse que está sendo anunciado? Qual é a estrutura, a natureza desse reino que é tanto falado? Nós precisamos entender isso. Então, eu queria, mais uma vez, orar. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, assim como nosso irmão Nilton já pregou aqui, pela graça nós acessamos um lugar que antes não acessávamos. E, Senhor, nós queremos não só entrar nessa sala do trono, nós não só queremos conhecer Jesus e ser também transformados, Senhor. Pai, como Paulo, em sua carta em Romanos 12:2 diz, nós queremos, Senhor, nessa noite experimentar uma renovação da nossa mente. Senhor, nós queremos experimentar uma renovação do nosso intelecto a respeito do Evangelho do Reino, Senhor. Pai, oramos para que nessa noite o Teu Espírito comece um processo de desintoxicação do falso Evangelho que nos contaminou, Senhor. Por favor, Espírito Santo, vem sobre nós, toma as nossas mentes e os nossos corações completamente, Senhor, e completa a sua boa obra. Em Teu nome, Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nessa primeira parte eu quero falar sobre o conteúdo do Evangelho. E no final eu quero falar sobre a estrutura desse reino que o Evangelho anuncia. Então, para nós começarmos, o Evangelho hoje e sempre foi a mensagem central da igreja. Por isso que muitas vezes a gente tem muita discordância com os irmãos da justiça social, Irmãos, levanta a mão, estou brincando. Estou brincando, não precisa levantar a mão não. Porque nós... Você levantou a mão? Beleza, eu vou te cobrar. Porque, irmãos, nós olhamos para o mundo hoje, nós olhamos a calamidade, nós olhamos a pobreza, nós olhamos a guerra, e dentro de nós, principalmente dentro de alguns irmãos que têm esse ímpeto quanto à justiça, alguns irmãos que têm mais sede de justiça do que outros, irmãos, dentro de nós dá uma vontade de sair resolvendo tudo, mas essa não é a missão de Jesus para a igreja. Amém? Para já começar legal, arrumar as brigas já com o irmão da justiça social. Brincadeira, irmãos, amo todos vocês, só zoeira. Eu sou irmão justiceiro também, tá? Então, irmãos, a mensagem central da igreja é o Evangelho do Reino. Jesus não deu nenhuma outra ordenança maior do que anunciem o Evangelho do Reino. Nós vamos ver isso em Marcos. Irmãos, toda pessoa que se converte ao Senhor, vamos usar esse termo, ela é chamada de evangélico, ou para outros, evangélico. O irmão mais ou menos assim na fé é o evangélico. Evangélico, ou o mal convertido. Malvertido. Hoje ele vai ser um bom vertido. Aleluia, amém, glória a Deus. Amém, Amanda, está comigo. Ficou pior? Vai se converter então de uma vez só. Então, irmãos, por que nós somos chamados de evangélicos? Porque nós carregamos, ou pelo menos deveríamos carregar, as marcas do Evangelho. Então, esse termo é utilizado para um povo que conheceu uma mensagem que fala de um reino
E esse povo foi afetado com essa mensagem. Então, esse povo serve a um rei de um reino, de um outro lugar que não é daqui, e se submete a leis desse reino que é de outro lugar e não é daqui. Parando para entender tanto que nós é louco. A gente se submete a uma lei que não é daqui. Então, esse povo é chamado de evangélicos, porque carregam, então, a marca do evangelho. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Acho que eu peguei o sermão errado. E aí ia passar batido aqui. Aí. Então, irmãos, que eu quero começar falando aqui, para a gente trazer um pouco de clareza sobre o Evangelho, queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 1, versículo 14. Nós vamos começar olhando para o relato de Marcos, que escreve ali aquela epístola para os romanos. E aí nós vamos ter, então, Marcos 1, vai ser 14 e 15, tá? Fica na agulha. Então vai dizer o seguinte: depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de... Amém, Diolane, glória a Deus. 15, e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Amém. Jesus começa então a sua jornada ministerial dizendo, chegou o tempo então, galera, vamos pregar o evangelho do reino. Tem outra versão que diz isso. E agora, a gente está se preparando para o fim. Certo? Então, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a pregação de Jesus. E aí, quando nós olhamos para o início da história, nós vemos, então, um povo hebreu, certo? E esse povo hebreu foi salvo porque eles pregaram, porque eles creram no Evangelho. Mas espera aí, o povo hebreu, lá na antiguidade, lá em Gênesis, não foi salvo porque foi escolhido por Deus, porque Deus fez um povo só para ele. Irmãos, eles foram salvos porque creram no Evangelho. Mas espera aí, Atos, como assim eles creram no Evangelho? Se Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito só depois que Jesus morreu. Eu te pergunto, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 12 apóstolos, eles creram em qual evangelho? Daniel, Davi, os profetas, creram em qual evangelho? Então, nós olhamos para a igreja no Brasil, e por muito tempo, a igreja ela foi, não vou dizer infectado, mas o entendimento do evangelho da igreja brasileira foi parcial e não integral. Então, como o Edu falou, é uma introdução, irmãos. Eu quero trazer algumas coisas aqui. Você vai para sua casa, fritando sua cabeça. Depois você manda mensagem para o Eduardo, tira todas as suas dúvidas. Tá? Eu só vou lançar aqui. Não vou abrir porta, não sou igual ao Eduardo, eu sou mais de boa, eu sou mais tranquilo, não quero BO. Portas. No caso dele é portão, né? No caso dele não é porta. Então, irmãos, por muito tempo, a igreja no Brasil creu em um evangelho parcial. Ligava o evangelho somente aos 4 livros ali dos evangelhos. Mas, desde a queda do homem, lá em Gênesis, capítulo 3, o evangelho começa a ser anunciado. E nós vamos olhar para esse evangelho nessa noite. Aleluias. Então, irmãos, quando nós olhamos, para o sermão profético de Jesus, Mateus 24 e também 25, tem uma pergunta que fica ali rondando Jesus nesse sermão, que é:
quais são os sinais da sua vinda. Abre Mateus 24, por favor, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Vai dizer o seguinte: e este evangelho do... Mais uma vez, irmão. Está todo mundo comigo aqui? Ou já foram arrebatados, só ficou o corpo aqui, eu não consegui discernir. Amém? Vamos lá. E este evangelho do Rei será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então, irmãos, este evangelho, qual evangelho? Vai ser pregado aonde? Aonde? Todo mundo, irmão, todo mundo. E como testemunho. E então, virá o fim. Aleluia. Então, irmãos, só virá o fim depois que o evangelho, participe comigo, pode participar, tá? O evangelho for pregado aonde? E então, só para ficar gravado na sua mente, tá, irmãos? Você precisa entender isso, que depois que o evangelho do reino for pregado a todos os povos, todas as famílias, etnias, toda criatura, então virá o fim. Então, irmãos, essa mensagem do evangelho, nos nossos dias, ela precisa ser espalhada, anunciada a todos os povos, que Cristo venha e coloque ordem na criação. Mas espera aí, Atos, de que evangelho nós estamos falando? Jesus faz uma ênfase a este evangelho do reino. Então, há uma mensagem muito específica de Jesus, este evangelho. Muito tempo a igreja creu que o evangelho começava em Mateus, falava ali do nascimento de Jesus, ele encarnava, vivia 33 anos, morreu e ressuscitou. Isso é o evangelho. Isso também é o evangelho. Isso não é todo o evangelho. Isso é uma fração do evangelho. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra evangelho, acho que muitas pessoas que já sabem, o seu melhor entendimento, tradução é boas... Amém, irmão? Vamos lá? Boas... Eu vou fazer igual o pastor da Assembleia, vocês vão participar comigo hoje. Eu vou perguntando, você responde. Pode ser assim, irmão? Que aí você não dorme, a gente consegue chegar no entendimento. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado. O povo está com sono, moço. Não tem toalhinha, me dá uma toalha aí, gente. Virar um pent... Cadê o blazer? Cadê o blazer, Johnny? Você falou que ia trazer. Pô, me ajuda. Então, irmãos, o evangelho é a boa notícia. Mas eu vou te perguntar. Não, estou brincando, não é para trazer blazer não, gente. Estou falando sério. Não é para trazer blazer não. Não é brincadeira. Eu achei que ia pegar o blazer de verdade. Irmãos, a boa notícia do quê? O evangelho é a boa notícia do quê? Salvação? O que mais? Da obra? Irmãos, a boa notícia da redenção de toda a criação, de todas as coisas. A boa notícia envolve a salvação. A boa notícia envolve a obra de Cristo. Mas a boa notícia é sobre a redenção de todo o cosmos. Aleluias. E quem é o principal personagem dessa história que vai resolver o problema do universo? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Irmãos, também te amo, meu amigo. Se o livro da Bíblia tem como objetivo anunciar a história da redenção, essa história, ela não começa em Mateus. Se então nós estamos falando que a boa notícia é sobre a redenção da criação, essa redenção não começa em Mateus.
ela vai começar em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. Se o Evangelho não é uma história que começa nos Evangelhos e acaba nas cartas de Paulo, o Evangelho também não é uma história que começa na encarnação de Jesus e termina na ressurreição dele, e quando ele ascende aos céus ali. Não é. Essa boa notícia não está falando desse período. A mensagem do Evangelho do Reino precisa desaguar na consumação do plano de Deus por meio de Cristo Jesus, que vai voltar dos céus, vai assumir o trono de Davi em Sião e vai pôr ordem na terra. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Então, irmãos, nós estamos falando sobre a boa notícia. Irmãos, já parou para pensar que se a gente estivesse lendo um livro de qualquer história, vamos, sei lá, pensa num livro aí infantil que tem um super-herói e na hora que o super-herói vai vencer o seu inimigo, o seu terrível inimigo ali, o livro para de contar a história. O que ia acontecer? Gente, me ajuda. Eu preciso... O que aconteceu? Então, Jesus vem, vai restaurar as coisas e, de repente, sobe para o céu e aí? Então, essa boa notícia, ela não é uma história contada pela metade. E para nós sabermos que boa notícia é essa, nós precisamos entender primeiro qual é a má notícia. Se tem uma boa notícia, qual é a má notícia? Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O que acontece logo em seguida? Mas assim, né, irmão? Você vira a página, né? Mas a gente não sabe quantos anos demorou para Adão e Eva cair, né? Mas enfim, deixa esse papo para o Eduardo aí, ele resolve essas coisas aí. Irmãos, Deus está falando que se o homem comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele vai morrer. O homem, não satisfeito, né? Convencido pela serpente, ele desobedece. Os caras querem que eu abra a porta, tá? Não vou fazer isso. Eu estou me contendo. Amém? Só lê Isaías 6, versículo 2 e vê o que é o querubim. Mas só soltei. Está de boa. Então, irmãos, me contive. Então, irmãos, o homem, ele desobedece uma ordem de Deus. E o que acontece? O homem cai. O pecado, então, chega até a terra. Adão e Eva experimentam a morte. E com isso, o diabo, ele tem uma porta para influenciar a criação através do pecado. Então, irmãos, qual que é a má notícia? Romanos 3, 23 diz que o salário do pecado... Então, irmãos, qual é a má notícia? Todo que peca, morre. E quem que pecou? Todos. Abra sua Bíblia aí. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23.
Romanos 3, 23. Porque todos que pecaram estão... Eu até errei, ó. Porque todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Todos que pecaram estão... Irmãos, todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém bom na terra. O Neemias, no colo do Nielto, não é bom. Por mais que tenha uma cara fofinha, o Nielto não vai precisar ensinar ele a falar, não, é meu, pai. Ele vai aprender sozinho, porque é a natureza dele. Seu sobrinho, seu filho, ele não fala, é meu, mamãe, porque ele aprendeu com você. Do nada sai da boca dele, você fala, ué, quem está te ensinando isso? É a natureza. Então, todos pecaram. Irmão, você pode pagar os impostos certinho, ou você é fiel com Deus nas suas finanças, você é um cara que não fala palavrões, não mente, no sinal é certo. Irmão, você pode dizer, você é mau, porque a sua natureza é caída. Então, irmãos, vamos lá. Qual é a má notícia? Todo aquele que peca, experimenta o quê? Morte. E quem pecou? Quantos pecaram? Todo mundo. E o salário do pecado é? Então, todo mundo aqui, nesse salão aqui, incluindo as crianças, recém-nascidas, no bucho, quem for. No bucho não? Passei, eu extrapolei. Mas vamos lá. Toda criança, nos braços, recém-nascida, 2 dias ali, um dia, nasceu no mesmo dia, do ventre, no ventre, aleluias. Do ventre, eu falei, gente, não estou entendendo nada. Irmãos, todos aqui merecemos juntamente o inferno. E se Deus decidisse mandar todo mundo aqui para o inferno, Ele seria justo. E estaria tudo bem. Deus não é mau por causa disso. Irmãos, o que o mundo experimenta de calamidade é o salário do pecado. Então Deus não é culpado disso. O homem é, e ponto final. Goste você ou não. Então, essa é a má notícia. Então, se essa é a má notícia, qual é a boa notícia então? Gálatas 3, versículo 6, se você conseguir abrir, vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? Deus pregou o Evangelho para quem? Meu Deus do céu. Como assim, gente? Paulo está dizendo que Deus pregou, anunciou o Evangelho a Abraão. E ele está dizendo que os gentios seriam justificados por meio desse evangelho que foi pregado a Abraão. A pergunta é, que evangelho é esse? Mas não era o tempo da graça. Abraão foi justificado, porque creu no Evangelho.
E ele falou, continuando, e em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, olhando para esse texto, fica mais claro para nós que o Evangelho ele começou a ser anunciado desde a criação, pois Abraão creu e foi justificado. Então, como os povos eram salvos antes da nova aliança? Como eles eram salvos na antiga aliança? Pela fé em Deus, na promessa de Deus em restaurar todas as coisas. Mas vamos para lá então, vamos entender que evangelho é esse? Abre sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 15. Vamos olhar para o evangelho e vamos usar uma palavra chamada promessa. E eu vou te indicar um livro aqui, do Walter Kaiser, Valtim, O Plano da Promessa. Lê esse livro, você vai ser feliz demais. Então, vamos olhar para o Evangelho e chamá-lo de promessa. Amém? Estamos juntos? Então, Gênesis 3,15 vai dizer, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Grava essa palavra, descendência. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o Kais, ele vai chamar a promessa, ou promessa única, de epangelia. Uma palavra traduzida do grego para a única promessa. E ele vai usar isso, pelo menos ele até fala que nós podemos usar essa palavra, promessa única, como a chave hermenêutica para entender toda a Escritura. Porque nós vamos entender agora que promessa única é essa, então, que Deus está aqui anunciando para Adão e Eva. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, Deus está falando que vai pôr inimizade entre a mulher e a serpente, a descendência da mulher vai ser inimiga, enfim. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras traduções diz que a semente da mulher, passa aí, 16, é isso mesmo, pode voltar. Tem outras traduções que dizem que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Mas que semente é essa? E o Kais, ele vai trazer os olhos para essa passagem. Que Deus está prometendo ao homem, vai vir um descendente de uma mulher. E este ferirá a cabeça. Então, quando nós olhamos para essa passagem, Deus está numa situação ali onde o homem cai, ele está dizendo a consequência de agora para frente como que vai ser, ele está dando uma promessa, vai vir um descendente da mulher, este vai ferir a cabeça. Irmãos, quando nós olhamos para esse descendente, de quem é que Deus está falando? Ele está falando de Jesus. Então, a promessa, ela é progressiva. Ela vai começar a um processo que essa promessa ela vai se ampliar para outras coisas, para outras pessoas. E isso vai chegar até nós. Então, aqui é anunciado pela primeira vez a promessa da redenção. Um descendente da mulher ferirá a cabeça. Por meio de quem vai ser restaurado todas as coisas? Por meio do descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente e destruir as obras do diabo. Em que momento? Em que momento Cristo faz isso?
quando o seu corpo fosse ferido na cruz. Então, naquele momento, Cristo fere e quebra as obras de Satanás. Então, aqui nesse momento, essa passagem, Gênesis 3,15, está apontando para a encarnação de Jesus. Um descendente da mulher virá. Ele está falando também da obra de Jesus, pois ele vai ferir a cabeça da serpente com sua própria morte. E ele está apontando para a restauração que ele mesmo irá trazer. E quem cresce nessa mensagem seria justificado. Qual o evangelho pregado a Abraão? O descendente da mulher virá. Ele vai esmagar as obras de Satanás. Ele vai anular o poder de Satanás. E ele vai restaurar todas as coisas. Então, irmãos, nós começamos a ver a promessa se desenvolvendo, pois quando nós olhamos para o que Abraão creu, não é mais só aquilo que nós lemos em Gênesis 3,15. Ele agora recebe uma nova medida da promessa. Essa promessa começa a se ampliar. E o que Abraão ouviu então? Gênesis 12. Abre aí. Gênesis 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Próximo. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Próximo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas por meio de ti. Quando nós olhamos para Gálatas 3,8, ele está falando exatamente isso. Tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E em ti serão benditos todos os povos. O evangelho que Abraão creu foi que Deus iria justificar os gentios por meio da sua descendência. Em Gênesis, Deus está falando: o seu descendente virá. Para Abraão, ele está falando: o seu descendente vai abençoar todos os povos. Mas como que Deus vai fazer isso? Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência. O Senhor faria então por meio da descendência de Abraão. Então, irmãos, vamos recapitular. Qual é a boa notícia? É que o descendente da mulher iria encarnar, esmagaria a cabeça da serpente, e hoje, olhando para isso, nós sabemos que foi na cruz, e por meio do seu sacrifício, destruir as obras das trevas. Só que para Abraão, Deus ainda amplia. Esse descendente da mulher, que vai destruir a serpente, que vai esmagar a cabeça, também é o descendente de Abraão, que vai não só esmagar a cabeça, mas também abençoar, trazer bênção a todos os povos da terra. Qual é a nossa esperança? Para os mendigos, para as prostitutas, para o nosso pecado, qual é a nossa esperança? Que Cristo virá, e Ele vai resolver, vai colocar em ordem todas as coisas.
O Evangelho não é só uma notícia de uma obra que Jesus fez lá há 2000 anos atrás e acabou. O Evangelho é sobre uma obra que Deus está fazendo. Ele começou a fazer isso na criação do universo e Ele continua. Então, nós vemos a promessa se ampliando e se desenvolvendo. E aí, a gente vai ver o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, e o descendente de Abraão, que abençoará todas as famílias da terra. Se nós olhamos para frente, vamos passar, porque se você olhar para Jacó, Isaac, Deus também promete um lugar. Depois você pode viajar nisso. Deus vai vir, Deus virá e vai colocar o trono dele em um lugar. Êxodo 19, Deus tem um povo que Ele chama de minha propriedade. A promessa vai se ampliando. Então, vamos olhar para Davi, 2 Samuel, versículo 7. Versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. 2 Samuel. Então, ele disse ao profeta Natan, 12, desculpa, 7:12. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da sua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Vamos recapitular qual é a boa notícia? O Evangelho é uma boa nova, é a mensagem da redenção por meio da pessoa de Cristo. E Cristo é anunciado desde o início das eras. Então, o Evangelho começa a ser contado por meio da criação, onde Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, colocou o homem para governar, falou para ele, cultive e guarde. Mas o homem desobedece ao Senhor, a sua ordem, e come do fruto, e o homem peca, experimenta a morte. O pecado, então, abre porta para que haja operação de Satanás na criação. A promessa da redenção é anunciada. Da semente da mulher vai vir um descendente, vai vir uma semente da mulher que vai esmagar e destruir as obras de Satanás. Cristo é o descendente dessa mulher, que por meio do seu sacrifício destrói as obras do diabo, esmaga a cabeça da serpente. Cristo, o descendente de Abraão, que vai trazer bênção para todos os povos, é anunciado. E Cristo é o descendente de Davi, que vai assentar num trono literal, em Sião, a nova Jerusalém, e vai governar as nações da terra, estabelecendo um reino eterno e trazendo ordem para toda a humanidade. Esse é o Evangelho do Reino. Primeiro Abraão tinha a missão de governar, só que ele pecou, experimentou a morte. Agora o segundo Adão virá para trazer ordem e justiça. Irmãos, quando Adão ouve os passos de Deus no jardim, o que acontece? Adão, ele se esconde, ele tem medo. E o que nós precisamos entender é que o pecado não afastou Deus de Abraão. O pecado afastou Adão de Deus. Pois quem fugiu foi Adão. Então Deus vai ao encontro de Adão. Deus sai a procurar Adão. Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você está? Deus está indo ao encontro de Adão,
e Adão está fugindo. Imagina essa cena. Qual foi o meio para Deus cobrir a vergonha de Adão quando ele se encontra? O que ele faz? Sacrifica um animal. É a primeira vez que a gente vê aqui, então, o derramamento de sangue. O que ele faz? Pega as peles desse animal e cobre a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Deus sacrifica um inocente para que esse inocente cubra a vergonha e a nudez. Então, irmãos, sempre Deus está indo ao encontro do homem caído, e não o homem indo atrás de um Deus que está irado, que está nervoso porque você pecou. Nielto falou sobre o Evangelho da Graça. É esse Deus que vai atrás do homem quando ele está caído. Então, irmãos, para a gente fechar esse entendimento, nós vamos voltar para Mateus 24, onde Jesus está respondendo a uma pergunta dos discípulos. Qual é o sinal da sua vinda? Então, vamos ler Mateus 25, versículo 31. Olha o que vai acontecer. Jesus, então, mostrando como vai ser na sua vinda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, porque as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cristo é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, vai destruir as obras de Satanás. Cristo é o descendente de Abraão, que vai trazer salvação a todos os povos. Cristo é o descendente de Davi, que vai assentar no trono e governar a terra. Irmãos, a boa notícia fala de que a nossa bendita esperança está voltando. A boa nova do Evangelho diz que Ele vai restaurar o cosmos, Ele vai restaurar todas as criaturas, todas as coisas. Irmãos, a volta do Senhor também é um aspecto do Evangelho, e isso não pode ficar de fora. O Evangelho do Reino está anunciando o seu dia também. O dia do Senhor será grandioso, será glorioso, mas para aqueles irmãos que não submeterem ao Evangelho, ele será terrível. Ele ordena que todos se arrependam. Em Atos 17:31 vai dizer: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Marcos 1:14, ele está dizendo: creiam no Evangelho e se arrependam. Então, irmãos, esse é o Evangelho do Reino, que prega o arrependimento e que prega a boa esperança. O nosso Rei virá, o seu reino descerá, e Ele vai habitar no meio de nós. Essa é a bendita esperança do Evangelho. Irmãos, e de que reino esse Evangelho está falando? E eu quero
Aline, você pode colocar para mim essa imagem, por favor? Rapidamente, irmão, quero passar por isso. Então, o evangelho do reino, ele está anunciando algo que aconteceu em Gênesis, desde a criação. Está acontecendo hoje e que vai acontecer. E que reino é esse? Todo reino, irmãos, ele precisa de um rei. Todo reino precisa de um rei. Existe um homem no trono, há um rei desse reino que virá. E todo reino precisa de um povo. Existe um povo desse reino. Existe um povo que crê na esperança do evangelho. Existe um povo que tem fé no evangelho que foi pregado a Abraão. Esse povo são os sacerdotes que vão viver em harmonia por conta da lei desse reino, que são as Escrituras, que vai trazer ordem e justiça, que vai fazer o homem viver em harmonia. E também há um território desse reino. O nosso Messias tem convocado um povo para o seu reino. Ele nos transportou do império das trevas para o reino. E Ele nos deu uma legislação para vivermos, para andarmos juntos eternamente. Em qual lugar, em qual território? Irmãos, no mundo. Esse mundo aqui não vai acabar não, mas vai ter uma nova terra, um novo céu. Todas as coisas vão ser restauradas. Essa é a esperança do evangelho. Existe um povo desse evangelho, existe um rei nesse evangelho, existe um lugar nesse evangelho, irmãos, nós fomos chamados para grande graça e misericórdia de habitar com Ele eternamente, sermos um povo para o rei, andarmos sobre as leis para esse rei, habitarmos em um lugar com esse rei eternamente. Essa é a esperança do evangelho. Não acabou na cruz, Ele virá e vai restaurar todas as coisas. Se tem um homem que pode acabar com a miséria no mundo, se chama Cristo Jesus. Se você sonha com dias bons, se você sonha, irmão, com prosperidade, você não conheceu o reino de Deus ainda, irmão. É muito melhor. Irmãos, existe uma realidade de Deus para nós. Esse povo tem um caráter para viver nesse reino. Então, irmãos, a sua salvação, ela precisa gerar frutos. A sua fé precisa gerar frutos para testificar que nós somos esse povo do reino. E qual fruto a fé vai gerar? Arrependimento. Marcos 1, 14, 15 vai dizer: arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Vamos orar. Jesus, restaura a bendita esperança do seu evangelho em nós. O evangelho não diz respeito a nós, não diz respeito, Senhor, às nossas posses. O evangelho diz respeito à sua pessoa, à sua obra, ao seu reino. Jesus, arrebata os nossos corações para essa realidade do reino que virá. Traz-nos o entendimento do que Paulo falou: nós somos estrangeiros nessa terra, porque o nosso reino está vindo, a nossa cidade, a nossa pátria está vindo. Essa é a esperança. Restaura em nós, Jesus, a esperança do verdadeiro evangelho. Por favor, Jesus, deixa-nos conhecer o rei desse reino. Abre os nossos olhos para conhecer o rei desse reino. Oh, Senhor, bendito
é a semente da mulher que pisou a cabeça da serpente e que vai restaurar todas as coisas. Bendito é o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra. Bendito é a semente, a descendência de Davi, que vai se assentar no trono e julgar com equidade eternamente. Bendizemos o teu nome, Yahweh. Bendizemos o teu nome, Jesus. Tu és a nossa bendita esperança. Ó Senhor, como em Pedro, a carta de Pedro diz: todos que têm essa mesma esperança, andem de forma digna, piedosa, esperando e se apressando para esse dia. Ó Jesus. Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, nesse lugar, santificado seja. Pai nosso que estás no céu,